tarde. Em nosso Conversa de Academia de hoje, nós vamos conversar sobre filosofia e lixo. É isso mesmo, sobre filosofia e lixo. Não estamos fazendo confusão de programa, não. Nós hoje temos aqui como convidado o professor Emílio Aguerrer, que é o chefe de departamento de filosofia aqui da UF e que há muitos anos vem se dedicando a um programa de coleta seletiva de lixo. Aliás, ele é pioneiro nessas atividades aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, Emílio, nós vamos começar perguntando o seguinte: você, como filósofo, como é que você define lixo? E como você acabou se envolvendo nesse tipo de atividade? Primeiro, eu agradeço o convite para estar aqui e vou tentar responder pela segunda parte primeiro. Quer dizer, o meu interesse por lixo começou quando eu estava estudando na Alemanha. Ganhei uma bolsa, isso por volta de 1980, e essa questão ambiental estava forte já na Europa nesse momento. E eu estava passando até por uma crise filosófica, né? Me afastando um pouco daquelas concepções puramente teóricas, etc., e com uma vontade enorme de trabalhar no concreto. E aí eu percebi que o lixo, afinal de contas, era uma coisa que mexia com tudo, porque tudo que a gente faz acaba virando lixo. Vira lixo. Os nossos livros, os nossos móveis, nossas roupas, né? E até o nosso corpo. No final, a gente deixa o último resíduo, que são os nossos restos mortais. Então, eu achei que era um tema que tinha assim, uma forte relação com questão comunitária, tinha uma forte relações com questões até metafísicas, etc. Então, eu achei interessante entrar numa área que você pode ter um lado operacional e um lado reflexivo. E acabei gostando e estou aí até hoje nessa labuta, né? E você começou esse projeto em 1985 no bairro de São Francisco, aqui em Niterói. Como é que foi esse início de atividade? Olha, eu também estava muito na moda, na época se falava que a gente tinha que pensar globalmente e agir localmente. Então as pessoas às vezes perguntam, por que São Francisco? Que eu moro lá, né? Então eu tinha uma conexão já com a Associação de Moradores, que era uma associação muito forte, muito organizada, inclusive tinha uma figura muito interessante lá, que era o seu Cláudio Tarquino, um morador muito antigo. Então, nós começamos em São Francisco de uma forma incipiente e, na verdade, foi a primeira experiência brasileira, não foi não só dos Estados Unidos, não, foi a primeira experiência brasileira. E o São Francisco tinha, então, as características adequadas, um bairro de classe média, pessoas instruídas, aquela coisa toda, então nós achamos que era um local adequado. E na época, inclusive, as pessoas falaram, mas por que começar em São Francisco e não começar em uma favela? Porque a gente pensou o seguinte, como a questão do lixo é muito estigmatizada, né, que é coisa de pobre, é coisa disso, daquilo, então, nós achamos que se começássemos por uma área carente, as pessoas iam falar, mas por que não começo numa área, vamos dizer, de classe média? Por que só os pobres têm que mexer com o lixo? Então a escolha de São Francisco foi por esse caminho, deu certo, né, quer dizer, funciona até hoje, e ela é como um laboratório para a universidade. Desse projeto, outros foram aparecendo, nós demos assessoria em vários estados no Brasil, mas continua sendo um local privilegiado de observação, de análise. E qual é o princípio assim, de trabalho da coleta seletiva? Olha, a coleta seletiva ela é a base de uma gestão racional e integrada de resíduos. Por quê? Porque se nós queremos reaproveitar, não é? Quer dizer, não desperdiçar o que vai para o lixo, nós temos que fazer uma separação prévia. Porque a produção não é misturada. Quer dizer, você tem uma cidade, não entra melancia com cimento, automóvel com televisão. Quer dizer, as coisas têm seus canais. E quando se trata de jogar fora, então a tendência da gente é misturar. Agora, depois de misturada a parte orgânica com a parte, vamos dizer, com plástico, é muito difícil depois você separar isso novamente para o reaproveitamento. Então, a coleta seletiva, o princípio dela é que o próprio morador faça separações que facilitem depois ou o reaproveitamento ou a reciclagem dos materiais. Por isso que a gente é contra, não é? E muita gente hoje já com as famosas usinas de triagem, porque o sujeito mistura em casa,
Depois vem um caminhão compactador, compacta tudo aquilo. Aí vai se tentar separar isso. Então, as pilhas comprometem a matéria orgânica compromete o papel. Então, o negócio vai começar em casa, uma separação. Isso é uma tendência mundial. E hoje você falou que, além do bairro original São Francisco, hoje isso já está bastante disseminado, quer dizer, tanto de iniciativa que UF, TUA, quanto outros projetos já próprios, autônomos. Eu acho o seguinte, quer dizer, se nós compararmos com o que nós tínhamos há 17 anos atrás, avançou muito. Hoje eu acho que pelo menos umas 200 cidades brasileiras têm coleta seletiva. Mas nós temos que pensar que nós temos mais de 5 mil municípios. Mas temos grandes cidades já atuando. Por exemplo, Porto Alegre é uma cidade que tem coleta seletiva disseminada por todos os bairros. Curitiba também, Belo Horizonte. Então, grandes centros, Campinas, Ribeirão Preto, já adotaram. Isso ajuda, né? Porque você vai multiplicando a ideia. Mas nós temos muita coisa ainda para fazer, né? Porque o Brasil não dispõe de uma política nacional, né? Não tem assim, um planejamento maior, até porque é um país muito desigual, né? Um país onde as diferenças regionais são muito grandes, né? Então, isso atrapalha um pouco. Por exemplo, se eu separar vidro em Manaus, eu não vou ter para onde mandar, porque o transporte até uma fábrica que possa reciclar é muito caro. E, às vezes, a capacidade de reaproveitamento local é muito pequena. Então, esses são problemas que a gente enfrenta aí. E quais são, por exemplo, aqui no caso aqui em Niterói, as categorias, né, de separação? Em São Francisco, nós temos o clássico, né, que seria separar em casa papéis, metais ferrosos e não ferrosos, os plásticos, né, vidros. Mas lá nós também fazemos uma coisa interessante. Nós separamos livros, revistas, incentivamos que as pessoas mandem esse material, roupas, né, brinquedos, móveis, né, porque afinal a gente acaba sempre pensando que lixo são só essas famílias clássicas. E não, um móvel que possa ser ainda recuperado. Quer dizer, que não seja provavelmente para reciclagem, mas já para sim, uma mas utilização... é para outra utilização. E em relação aos livros, por exemplo, nós alimentamos até bibliotecas com esse material. Isso eu me lembro, eu encontrei com você uma vez, você me deu uma carona e você estava começando há pouco tempo esse trabalho em relação a livro, e você mencionou isso, a sua surpresa de começar a ver não só livros em geral, como livros às vezes raros, né, no lixo. E livros perfeitamente aproveitáveis. Como é que é essa questão do livro como lixo? No fundo, é o seguinte, de início eu percebia que vinha muito material, mas já atacado por cupim, por traças, e começamos a investigar um pouco isso. E chegamos à seguinte conclusão, quer dizer, ninguém gosta de jogar livro fora, quer dizer, é um tabu. Mas, às vezes, o que a pessoa faz? Ela não joga fora, mas põe num canto lá no quartozinho do fundo. Depois põe na garagem. Quando o cupim ataca, aí fala assim, já não é mais livro, então eu posso jogar. O que nós fizemos foi mais ou menos antecipar isso. Já que ele não estava querendo o livro, então nós incentivamos as pessoas a ligar para nós e falar assim, olha, se nós vamos recolher esse material, o que for realmente ruim, não tiver serventia, vai ser reciclado, vai para papel. O que puder ser, às vezes, vendido em um sebo, um best-seller, etc., e o dinheiro vem para o projeto. Agora, o que for útil para uma biblioteca como da UF, ou para o Centro de Memória Fluminense, ou para uma biblioteca de uma escola, a gente encaminha de graça. E isso deu certo, quer dizer, as pessoas hoje ligam e a gente vai buscar. Então, pode estar ali, desde uma biblioteca com livros raros, não é? Como uma biblioteca tradicional para curso de inglês, não é? Então, mas nós não queremos saber o que vamos encontrar. O importante é essa sensação que as pessoas têm também de terem um lugar para destinar não só seu plástico, seu vidro, etc., mas também os livros que ela não deseja mais. Então, ela não joga fora. Sim. Ela se antecipa a um processo muito cruel, que é você condenar o livro à destruição para depois jogar fora, né? Sim. Então, foi uma sacação que eu acho simples,
mas que está dando certo aqui e começa a ser copiado em outros lugares. Agora, Emília, aqui, falando por um lado mais pitoresco, assim, que coisas surpreendentes, inesperadas foram encontradas no lixo? Olha, aí são coisas assim que talvez é vendo, né? Se você for ao meu escritório, né, dentro da UF, né, o Centro de Informação de Resíduos Sólidos, você vai ver que a maioria dos móveis ali vieram de São Francisco. Mas não são móveis de fórmica, são móveis de Canela, de Peroba do Campo, Pinho de Riga, etc., que foram para lá um pouco maltratados, mas que depois de uma recuperação passa a ser útil, né, até para a universidade. Vem coisas interessantes como cartões postais raros, né? Você tem bengalas de prata, né? Com cabo trabalhado, porque às vezes os objetos, quando eles estão maltratados, eles perdem aquela beleza dele, mas às vezes é questão de uma lixa, de uma limpeza. Então vem muita coisa que as pessoas acabam não sentindo o valor e bate lá, e lá é recuperado, né? Disse que através do lixo é possível ter uma espécie de perfil, né, da população, dos hábitos, até de classe social. Você verifica isso? Olha, para você poder fazer esse tipo de estudo, você tem que realmente pegar o lixo todo, né? Se você pegar, vamos ver, de uma determinada casa, o lixo orgânico, essa coisa, você vai poder saber o que o sujeito, o que ele come, ou quais são os vícios dele, ou as virtudes, essa coisa toda. Existe e o que ele joga fora. O que ele joga fora. Então, é óbvio, para nós, uma garrafa de uísque não tem mais valor ou menos valor que uma garrafa de cachaça. Mas se você quiser analisar o padrão, os hábitos, etc., a marca, né, o preço, a quantidade de coisas que ele joga fora, tudo isso é indicador até de um temperamento, de um estilo de vida, né? Então, uma pessoa mais econômica, você percebe no lixo. Quer dizer, um sujeito que joga muita comida é um perdulário, né? Agora, outros já aparecem menos. Por quê? Porque o sujeito busca, não é, um reaproveitamento, uma reutilização daquilo em casa. Mas isso, eu diria que é mais área de alguns pesquisadores voltados para uma sociologia do lixo. No nosso caso lá, a gente não faz esse tipo de estudo, mas é possível e muito interessante, né? Agora, tem havido pesquisadores de outras áreas que têm se aproximado de vocês, interessados nos seus estudos particulares, independente do assunto específico da coleta? Olha, uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas percebam é que o lixo não tem assim não há uma área que cuide do lixo em específico, né? Todo mundo pensa, são os engenheiros. Sim, mas que engenheiros? Os civis, né? Tem a engenharia sanitária. Mas como a área do lixo envolve muitos aspectos, por exemplo, a compostagem, pode entrar biólogos, químicos, engenheiros florestais, a parte educacional, a parte, vamos dizer, operacional. Então, o lixo, de cara, ele já mexe com várias profissões. Então, lá no nosso trabalho, muita gente das mais variadas áreas se aproxima. Um exemplo, psicólogos, não é, que querem trabalhar um pouco os estigmas e tabus relacionados ao lixo. Por que a gente tem tanto pavor do lixo? Isso é uma área que uma das alunas trabalhou até com categorias freudianas, essa coisa toda. Então, é uma linha interessante. Você pode ter uma pessoa que vai lá trabalhar com história do lixo. Quer dizer, como é que foi isso em Roma, na Grécia? Por que Hércules é o patrono da limpeza urbana, né, na Grécia? Sim, porque ele limpou as cocheiras e adubou os vales, né, segundo a lenda. E aí ele é o primeiro incentivador da compostagem. Então você pode, desde estudar as lendas, etc., estudar o próprio sistema a gestão de resíduos nessa época. Então são várias as formações. Os advogados podem acompanhar, por exemplo, a legislação através da história, né? O que significou isso, o que significou aquilo. Então tem os antropólogos. Então, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar de forma multidisciplinar, médicos, psicólogos, sociólogos, e isso torna muito interessante o trabalho, né? E
E você está com muitos alunos participando do projeto? Normalmente a gente tem pelo menos uns 10 alunos que atuam de várias formas. Você tem os bolsistas que trabalham diretamente no centro de informação. Você tem as pessoas que estão fazendo mestrado, então normalmente pegam temas ligados. Então sempre a gente tem ali por volta de 10, 15 alunos, não só da UF, mas de outros lugares, mexendo com o tema, né? E como é que é o patrocínio, quer dizer, os recursos para você poder manter esse projeto? O de São Francisco é simples para explicar. Ali nós temos duas receitas. Uma receita vem da venda dos materiais, né? Porque nós só recebemos de graça aquilo, temos a despesa com operação, e nós então a venda dos materiais reverte para o sustento do projeto. Mas isso não é suficiente, eu posso até explicar depois por quê. Então nós recebemos para São Francisco um apoio mensal de R$ 1.600 da Ambev, da antiga Brahma, e é um apoio que vem desde 92. E eu posso explicar assim, rapidamente por que é necessário esse apoio. Se a Prefeitura de Niterói nos pagasse por cada tonelada que nós recolhemos do bairro, o mesmo que ela paga para uma firma particular para pegar e jogar fora, porque, lógico, as firmas ganham por tonelada. Então, cada tonelada de plástico que nós retiramos do bairro é uma tonelada a menos que ela tem que pagar para a firma. Se entrasse, compusesse a nossa receita, o dinheiro da venda dos materiais e do serviço que nós pagamos, eu diria que daria para quase cobrir os custos. Mas isso não ocorre. Então, a Brahma, ou no caso a Ambev, cobre essa parte operacional, né? Mas é um projeto muito barato, não é uma coisa muito cara. Agora, vocês têm tido também apoios de instituições nacionais, internacionais? Sim, isso aí nós, desde o início do trabalho, nós tivemos o apoio, por exemplo, para construir a área do governo alemão através da GTZ, que é um órgão de intercâmbio técnico. A Kombi, que foi dada para recolhimento de livros, não é, e que serve para outras coisas no trabalho, foi uma doação da Doen, que é uma agência holandesa. A Vitae mesmo, que é uma agência nacional, a Geneve Stiermonde, ou a própria FINEP, sempre ajudaram em coisas específicas, né? Porque ali dentro também surgem projetos ou questões importantes, por exemplo, desenvolver material didático. Então, um vídeo custa X. Então, não é da operação que vai sair isso. Então, se nós quisermos fazer um vídeo sobre o programa, normalmente a gente pede um apoio específico para aquilo. Agora, São Francisco como um todo só sobrevive dessa verba da venda e a verba da Ambev. E o resto são projetos que aparecem, tem um princípio, um meio, um fim, não é? Mas nós fazemos relação com as mais variadas instituições, né? Agora, além dos benefícios, né, da utilização em reciclagem, até da destinação de certos produtos para novamente entrarem em circulação social, para aquela comunidade que participa do projeto, quais são os retornos, digamos assim? Essa eu acho que é uma questão vital, né? Porque quando nós começamos o trabalho, nós imaginávamos o seguinte, que a grande dificuldade seria o morador. Né? Será que vão responder, vão separar? Porque, afinal de contas, eles não ganham nada. Uhum. Então, não é um negócio que é vendido ou que tem um benefício no IPTU, não. Eles não ganham nada. E a nossa surpresa é o seguinte, há pessoas que participam já há 17 anos. E nós fizemos uma pesquisa, né, para saber, afinal de contas, o porquê eles fazem isso. E aí a gente nota que o trabalho, primeiro, ele educa contra o desperdício. Quer dizer, a nossa ênfase ali não é a reciclagem pela reciclagem, que eu acho que essa é uma forma marota de se tratar o problema. Ou seja, sim, reciclando está tudo bem, não é por aí. Eu acho que a gente mostra para a pessoa, primeiro, que ela tem que ter uma atitude contra o desperdício. E que esse desperdício tem um preço social, né? Quer dizer, não é só o lixo em si, mas os custos da prefeitura, custos de aterramento, custos de tratamento, etc., que oneram o município e que acaba desviando dinheiro de áreas importantes como educação e saúde para tratar o lixo.
Então, quando ele tem consciência do desperdício, começa a perceber que é uma ação que ele tem simples dentro de casa, pode ter uma repercussão social grande, a pessoa se sente participante de uma coisa maior. Então, parece meio demagógico falar isso, mas não tem outra forma. Ele se sente realmente um cidadão, né? Quer dizer, que legal, eu estou participando de uma coisa que funciona, porque nós fazemos questão de manter esse ritual da eficiência, essa coisa toda. É uma coisa aberta, que ele sabe para onde está indo, a própria associação está ali, e ele se sente útil. Então, aquele contato com o homem que vai buscar, ou depois uma notícia sobre os desdobramentos, isso torna a pessoa falar, não, eu estou participando de uma coisa boa, de uma coisa interessante. Então, ele educa e é educado, e principalmente contra o desperdício. Pois é, você acha que nós temos no Brasil, ou pelo menos aqui localmente, uma cultura de desperdício? Assim, às vezes, isso é observado em relação a outras sociedades, né, que são mais ciosas, mais cuidadosas em relação, enfim, a dosar, a saber o quanto deve consumir, a não exagerar. E, ao contrário, aqui no Brasil diz-se, né, isso, que nós seríamos um tanto perdulários, o que é até discrepante com a própria carência, né, que o país vive, maior do que em outros lugares. Você poderia, enfim, falar sobre isso? Olha, eu acho que eu posso até citar um livro que nós publicamos aqui, chamado As Raízes do Desperdício. E nós convidamos para escrever nesse livro professores daqui da UF, né, professores de antropologia, política, de história. E o que a gente percebe é o seguinte, quer dizer, há realmente na nossa tradição uma ideia de que em se plantando tudo dá, isso aqui é a terra da abundância, não é? Quer dizer, há os cronistas da abundância que criaram uma falsa ideia de que aqui está tudo pronto. E tudo se repõe, tudo se repõe, etc., e que o trabalho não é tão fundamental, a dificuldade. Então, nós temos, de um lado, essa tradição. Mas a gente também se esquece que nós temos, por outro lado, principalmente que foi a grande contribuição dos imigrantes, né, que vieram para cá numa situação muito difícil, de aproveitamento, a ideia da colcha de retalho, da meia sola, da panela que furou, a gente conserta. Então, eu acho que nós temos as duas coisas, e eu acho que há uma briga entre essas duas tendências. Então, não é hoje mais a minha perspectiva de falar assim, não, no Brasil... Taxativamente. Taxativamente. Eu acho que são tendências, não é? Às vezes você percebe em determinados setores essa tendência de construir e não conservar, não é? Você faz grandes investimentos em uma obra e dali 2 anos, por falta de manutenção, ela está caindo. Mas em outros lugares você vê pessoas e mesmo propostas de governo que são o contrário. Não, vamos construir menos e conservar mais. Então, eu acho que são duas tendências que estão lutando no Brasil e a gente tem que favorecer uma delas, né? Isso é interessante, porque a nossa culinária, por exemplo, ela tem uma parte, né, preciosa, que é justamente a partir das sobras. Não sei falar no caso da feijoada. Exatamente. Mas você tem todo um conjunto de doces e salgados, né? Os bolinhos. Que são exatamente isso, né? Aproveita-se o que sobrou e tal e se faz. Agora, de fato, com a disseminação, digamos, do consumo de base produtos industrializados, etc., acaba havendo um incentivo da pessoa preferir comprar uma coisa nova, né, e jogar o que sobrou, né, fora. Né? Cria uma dificuldade assim, a pessoa não é incentivada, não vê sentido de perder tempo e tal, de ficar aproveitando e prefere comprar logo o que está pronto. Né? Esse é um dado, talvez... Isso é a nossa sociedade incentiva o efêmero, né? Então, às vezes fica mais caro você conservar uma coisa do que você comprar uma outra, mas nem sempre com a mesma qualidade. Às vezes nós deixamos de lado uma coisa importante, que é apostar na qualidade. Você prefere ter 4 relógios porcarias durante a vida do que ter um relógio bom. E no final das contas, talvez os 4 relógios ruins que você teve poderiam ter comprado um bom. E com isso eu acho que tem uma coisa importante. Os objetos guardam memória.
Quando você transforma tudo em coisas efêmeras, a roupa, os objetos, os móveis, etc., com o passar do tempo, você vai perdendo a memória. Então é interessante, às vezes, dentro da universidade, você assim, não, nessa cadeira sentou o professor exatamente. tal. Nesse auditório tivemos coisas memoráveis. Mas para isso, as coisas precisam ser preservadas. E essa ideia de sempre o novo, que joga fora, etc., com o lixo vai a nossa memória também, as nossas cartas, os nossos objetos. E se nós não atentarmos para isso e não trouxermos se a gente não incentivar as pessoas a ter isso presente, elas que estão perdendo. E o tempo vai passando e não basta só a mente, você quer referências, não só na cidade, mas como na sua universidade, na sua casa. Então o lixo tem facetas muito interessantes. E as crianças? Como é que elas se aproximam, tomam consciência ou participam dessa... Eu acho que de duas maneiras. Walter Benjamin foi uma das pessoas que percebeu o fascínio que as crianças têm inicialmente pelo lixo, porque é uma coisa assim, variada, colorida, etc. Então há um momento em que a criança tem um certo fascínio pelo lixo e nós nos encarregamos de falar que não. Quantas crianças falam, quero ser lixeiro, como tu credo. Não, meu filho, Deus me livre, essa coisa toda. Então esse é um lado negativo. Agora, as crianças também aprendem rápido. Mas o que eu noto hoje é que o bombardeio em cima delas, em termos de consumo, é ruim até quando se trata da reciclagem. Então você chega para uma criança e fala assim, meu filho, olha, compre latinhas de alumínio que elas podem ser recicladas. Mas você não está dizendo para ela o quê? Que era muito melhor ela trabalhar com vasilhames retornáveis. Então, a ideia da reciclagem que está se disseminando encobre muitas vezes um truque que leva a pessoa a ter essa ideia do consumo. Então, eu acho que as crianças estão numa situação muito difícil. Elas respondem sim, mas é preciso um cuidado pedagógico para que não, em nome, vamos dizer, dessa novidade, etc., você não apenas acabe acirrando essa ideia de consumo, de uso indevido, indiscriminado dos bens que a gente tem, dos bens naturais. Você falou aí de uma figura importante nessa história, que é o lixeiro, né? Uhum. E como essa experiência toda se levou a algumas reflexões sobre isso, o papel desta profissão, desta figura tão importante na nossa vida? Olha, quando você analisa as profissões mais estigmatizadas, quais são? Tem uma que é pior do que o lixeiro, que é o coveiro. Mas o lixeiro está muito próximo do coveiro. Então, se você pensar bem, o que o lixeiro faz? Ele pega os restos, O que o coveiro faz? Ele enterra os restos também. E há uma relação, o cemitério e o aterro. Quer dizer, tanto o lixo como o corpo a gente acaba enterrando. Então, tradicionalmente, historicamente, o lixeiro, quem mexe com resíduos, é estigmatizado. Porque, afinal, quem que mexeu tradicionalmente com o lixo? O escravo. E entre os escravos, os de mais baixa categoria, porque tem isso também, prostitutas, prisioneiros de guerra, pessoas desqualificadas. E até hoje ainda é assim. Quer dizer, não dizer que as pessoas são desqualificadas, mas quando elas assumem aquele papel, elas se desqualificam diante da sociedade. E eu acho que é um trabalho importante você desmistificar isso. Primeiro é que é um trabalho importantíssimo, vital para a manutenção da cidade e que não há nada de indigno. Por exemplo, quando uma pessoa morre, quem é que cuida do corpo? Antigamente era a família, hoje você tem um profissional que vai lá limpar, cuidar, etc. Só quando você perde um ente querido, uma pessoa, e você precisa desse profissional, você fala como que são importantes. E o lixeiro, a gente acaba não prestando atenção como que o papel dele na sociedade é decisivo. Quase que a gente só nota isso quando vem uma greve.
E aí você não sabe mais fazer o que fazer com o lixo. Então, no momento que você desqualifica essas pessoas, você está criando um obstáculo para o próprio serviço deles. Eu me afasto, não quero contato, etc. E a pessoa também se sente rejeitada, e isso gera uma antipatia, gera uma rejeição mútua, né? E isso eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço para superar, mas não é fácil, porque isso vem de séculos, né? de estigmas, de tabus em cima dessa questão. E agora, Emílio, como é que você hoje, né, associa essa atividade com a sua atividade de professor de filosofia? Como é que isso entra em termos dos seus estudos ou das suas aulas? Não que sejam, né, contraditórias ou excludentes, né? Você até já falou a questão da tua opção, digamos, por uma filosofia do concreto, né? Eu temia muito que você fizesse essa pergunta, né? Mas eu acho que a gente tem que enfrentar, porque eu até agora escrevi um artigozinho que vai ser publicado exatamente para estabelecer essa curiosidade. Até porque quando eu vou, às vezes, fazer uma palestra, ou tal, quase sempre me chamam de engenheiro, né? As pessoas, engenheiro fulano de tal, e eu não sou engenheiro. Mas eu acho que rapidamente eu posso dar uma saída para isso, sem entrar nos detalhes de escolas filosóficas. Platão dizia que a filosofia é uma forma de nos ensinar a morrer. Então, a questão da morte sempre esteve presente em todas as discussões filosóficas, que afinal, nesse tempo que nós temos muito breve de existência, a gente tem que pensar, né, essa questão do morrer, quer dizer, pensar a vida e pensar a morte. Então, se a filosofia, a questão da morte é fundamental, a ponte pode ser feita aí com o lixo, porque para o lixo, se você observar bem, toda discussão do lixo leva à questão do efêmero, da finitude, da morte, transformação. Da transformação. Né? E a reciclagem nada mais é do que uma velha utopia do homem. Até eu digo para as pessoas, assim, o símbolo da reciclagem nada mais é do que aquelas setas que voltam sempre ao mesmo ponto. Isso é o símbolo clássico da alquimia, aquele uroboro, que é a cobra que morde o próprio rabo, ou seja, o símbolo do eterno retorno. Então, eu vejo nessa ânsia do sempre novo, do lixo, essa coisa toda, os velhos problemas que o homem tem de sobreviver, de achar que supera a morte, essa coisa toda. E parece que hoje ele quer superar a morte esquecendo que ela existe. Então, é tudo novo. Eu ponho roupa nova, eu tenho cara nova, faço as minhas lipo, plásticas, etc., e compro coisas sempre novas. Mas as pessoas acabam esquecendo que no final acaba morrendo mesmo, né? Os resíduos apontam para o aspecto efêmero dos próprios produtos. Então eu acho que essa ponte, né, através da morte, da finitude, é onde eu encontro uma relação ainda muito presente entre o meu trabalho como professor de filosofia, chefe de departamento de filosofia, e essa outra vertente de um pesquisador e de uma pessoa da operação de resíduos sólidos. Então, para minha cabeça, está muito claro. O duro é transmitir isso para os outros, né? Mas isso é um trabalho acadêmico. Mas eu acho que por esse gancho aí, né? Eu acho que a morte é a coisa que iguala tudo, né? É o grande problema ainda, né? E dentro do lixo, eu acho que isso é fantástico. E mais, até um testemunho, talvez de um trabalho que vocês conhecem, que é aquele Boca do Lixo, né, do Coutinho. Tem um catador, né, que ele, sem cultura nenhuma, falando sobre o aterro, ele diz o seguinte, aliás, o lixão, né, lá de São Gonçalo, ele diz assim, eu gosto de vir aqui até aos domingos, porque aqui é que tudo termina e tudo começa. E a vida é assim, né? Então eu venho aqui refletir, lógico, nas palavras dele, sobre esse final e recomeço, né? Então eu acho que assim, até um catador com pouca cultura, mas com muita vivência, saca isso. Eu acho que também é uma forma de a gente levar isso, não só para os alunos, mas para a população em geral, que temos que refletir sobre a existência. Lixo é apenas um mote, né, para isso. Em relação ao lixo que não dá para reciclar, quer dizer, esse é hoje um dos temas, né, mais angustiantes aí da sociedade contemporânea, né? Aquele lixo que não há condição de reciclar, por exemplo, lixo
agrotóxico, atômico? Você já participou de discussões sobre isso? Olha, eu já participei de discussão, né, sobre essas questões, mas não sou um especialista nessa área, né? Esses resíduos, principalmente os resíduos atômicos, de usinas nucleares, etc., realmente formam uma ameaça, né, que vai ficar aí por, não 100 anos, mas 1000 anos, né? E quando eu vejo aqueles depósitos que são construídos, uma última reportagem que eu vi, que eu li alguma coisa, são os depósitos que são feitos naquelas minas de sal, né? São coisas gigantescas, mas aquilo, como diz, até quando as pessoas vão estar ali presentes para cuidar disso? Então, eu posso dar um exemplo simples. Quem se lembra dos locais de destino de lixo do século passado na nossa cidade? Mal as pessoas sabem que o aterrado de São Lourenço, o campo de São Bento, eram locais clássicos de destinação de lixo em Niterói. Se nós tivéssemos ali material que pudesse estar ativo até hoje, quem sabe ao construir uma casa, um edifício, ou estar passeando, a gente estaria recebendo os impactos. Então, o meu medo não é em relação só à questão técnica, de manter sob controle a questão da memória e aquela coisa assim, 100 anos em uma cidade, 100 anos em um país, é muita coisa. E se perder a memória em relação a um depósito desse, eu acho que é uma tragédia. E o custo para você manter isso, sobre vigilância, etc. Então, você está jogando uma conta para o futuro absurda. E, às vezes, a gente esquece. Eu acho que é importante falar isso aqui no seu programa, que é o seguinte: hoje, muitas cidades já gastam 20% do seu orçamento com lixo, e, às vezes, para não cuidar direito. Exemplo, Niterói, que tem uma boa coleta, tem uma boa limpeza, mas tem um péssimo destino final, o aterro. Isso tem que ser dito, gasta 15% do seu orçamento. Talvez isso já seja mais, em termos proporcionais, do que se gasta com educação e com saúde. E as pessoas não percebem isso. Quer dizer, o volume de dinheiro que está indo nesse negócio. E isso é muito perigoso, eu acho. Tá certo. Emílio, hoje nós tivemos aqui o professor Emílio Eigenherr, chefe de departamento de filosofia, e responsável já há 17 anos, 17. pelo projeto de coleta seletiva do lixo, pioneiro no Brasil, e que começou a ser desenvolvido aqui em Niterói, São Francisco. E hoje tivemos a oportunidade de uma conversa, inclusive sobre as relações substantivas, né, entre a filosofia e o lixo. O lixo como parte nossa, não como alguma coisa externa, alguma coisa fora do âmbito humano e das pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima quarta-feira.